Tudo bem? Eu quero fazer um breve comentário sobre a formação dos evangelhos sinóticos. Dá uma olhada aqui, tá vendo? Evangelhos sinóticos, você já ouviu essas palavras? Nós temos 4 evangelhos na Bíblia e 3 deles são chamados de sinóticos, que são, conforme você vê aqui nas siglas, Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de João, o 4º evangelho, está fora dessa lista de sinóticos. O que é um sinótico? Essa palavra traz a ideia de olhar por um mesmo ângulo, ver de um mesmo ponto de vista. E quando você lê, não precisa ser um teólogo, um especialista, mas quando você lê os 3 evangelhos, você logo observa que eles são muito parecidos. Tá vendo aqui? Esses 3 evangelhos foram escritos entre os anos 60 e 80 da era cristã, ou seja, 60 e 80 depois do nascimento de Cristo. Os 3 evangelhos são anônimos. E você me pergunta, mas como que eles são anônimos e foram escritos por Mateus, Marcos e Lucas? Eu explico para você. A tradição cristã, por meio de figuras como Papias, ou Pápias, dependendo da forma como o nome dele é traduzido ou transliterado, figuras como essas, os chamados pais da igreja, atribuíram os evangelhos a essas pessoas. Então Papias, por exemplo, nos diz que Marcos escreveu o evangelho tendo Pedro como fonte. Então o evangelho de Marcos, segundo a tradição cristã, poderia ser também chamado de o evangelho de Pedro. E os outros 2 evangelhos são atribuídos, o evangelho de Mateus a Mateus, o discípulo, também chamado de Levi, e o outro, o terceiro na nossa lista, a Lucas, chamado por Paulo de médico amado, e também, segundo a tradição, autor do livro de Atos dos Apóstolos. Então, de fato, os evangelhos são anônimos. Dentro do texto bíblico não tem o nome deles. Você verá os nomes Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas nas edições bíblicas, mas isso não está no texto bíblico original ou nas cópias que representam os originais. Você vai ver ali porque aquilo foi colocado pelos editores conforme a tradição cristã aceita essa autoria. Dá uma olhada aqui. O Evangelho de Mateus, ele tem 90% do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Lucas tem 50% do Evangelho de Marcos. O que acontece? Na ordem das nossas Bíblias, Mateus é o primeiro evangelho. E durante muito tempo se acreditou que ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Hoje existe uma tendência entre os teólogos, os estudiosos dos evangelhos, a entenderem que Marcos foi o primeiro. Por quê? Como você vê aqui, Mateus tem 90% do evangelho de Marcos. Lucas tem 50%. Os teólogos acreditam que é mais provável que Mateus tenha utilizado o evangelho de Marcos e acrescentado mais coisas, do que Marcos tenha pego um evangelho mais completo e tenha cortado muitas partes. De fato, você vai ver que o evangelho de Marcos é muito mais resumido, as histórias são mais curtas. Se você pega a tentação de Jesus, por exemplo, em Marcos ela passa muito batido, ele apenas diz que Jesus foi tentado. Já Mateus e Lucas descrevem ali o diálogo entre Jesus e Satanás. E a maioria das histórias tem mais detalhes no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas. E muitos dos ensinos de Jesus não estão no Evangelho de Marcos. Então acredita-se hoje que é mais provável que Mateus tenha pego o Evangelho de Marcos, utilizado esses 90% que estão lá dentro e expandido o seu material, do que Marcos ter pego um material completo e ter cortado coisas muito importantes que ali estão. Então a ordem seguinte, né, a ordem que se acredita é que Marcos foi o primeiro evangelho e parte considerável do seu material foi usado por Mateus,
e parte considerável, embora menor, também foi utilizada por Lucas. E aí você me pergunta, e o que existe de comum entre Mateus e Lucas e não está em Marcos? Aí os teólogos têm uma resposta, a chamada fonte que. Essa fonte que vem de uma palavra alemã que significa fonte, então seria a fonte-fonte. Mas o que eles querem dizer é que existiu um material em comum que tanto Mateus como Lucas utilizaram e que não está em Marcos, que Marcos desconheceu ou ignorou. Tá? Então, você verá que existem histórias em comum entre os dois que não estão no Evangelho de Marcos. E ainda existem materiais exclusivos de Mateus e de Lucas, que não estão em Marcos e que não estão em comum entre eles dois. Então, por exemplo, a parábola do filho pródigo, ela está só em Lucas. Ela não existe em Mateus, ela não existe em Marcos. As mulheres que serviam Jesus com os seus bens, né? Ali descritas nome por nome, elas só encontram-se no livro de Lucas. Né? Maria Madalena, Joana, Susana, né? Que são brevemente citadas ali. E existem parábolas que só estão em Lucas, ou existem detalhes que só estão em Mateus, e que são materiais exclusivos de cada um. De onde eles teriam extraído essa fonte? Aí nós podemos confiar ou não na tradição. Confiando na tradição, de que os autores teriam sido esses aqui que nós mencionamos, Mateus, Marcos e Lucas, nós podemos dizer que isso se deriva das pesquisas que cada um fez. Por exemplo, você vai ver ali, no começo do Evangelho de Lucas, né, ainda que não se identifique ali, dizendo que ele fez uma pesquisa cuidadosa com as fontes originais acerca do que Jesus fez e ensinou. Então, ele teve a sua pesquisa particular e ele também utilizou materiais existentes, materiais escritos, como certamente o Evangelho de Marcos, né? Pelo menos metade do Evangelho de Marcos. Então, nós temos aqui mais ou menos como os evangelhos foram compostos. Marcos é o evangelho ditado por Pedro, ele escreve. Papias diz que Pedro não estava interessado em registrar aqueles eventos. Marcos registra, ele serve como base para os outros dois evangelhos. Então Marcos confia ali nas memórias de Pedro, 30 anos depois, né, se ele foi escrito no ano 60 da nossa era, mais ou menos 30 anos. Ele deixa aquele documento e aquele documento serve de base para os outros dois evangelhos. E cada um dos dois evangelistas, Mateus e Lucas, utiliza de outras fontes, provavelmente algumas escritas, outras orais, para comporem os seus evangelhos. De fato, em número de páginas, o evangelho de Lucas é o maior. Aí ele é seguido por Mateus, embora Mateus tenha mais capítulos, mas os capítulos de Lucas, na média, dão a ele um volume maior, e o de Marcos, que é o evangelho mais resumido dos 3 e dos 4 também, considerando João. Os evangelhos são biografias? Não. É muito comum a gente aprender na teologia que a primeira parte do Novo Testamento são as biografias, os evangelhos, mas eles não são biografias. E a razão mais simples é, se os evangelhos fossem biografias, eles contariam a história inteira da vida de Jesus. E eles não contam. Eles não se interessam por quase nada da infância, quase nada se sabe sobre a adolescência de Jesus, né? E nós não temos quase nenhuma informação sobre o período que vai do nascimento até os 30 anos de Jesus. Quase nada se tem nesses 3 evangelhos, e aí eu incluo o evangelho de João também. Então, o que são os evangelhos? Os evangelhos são história teológica. Não era do interesse dos evangelistas contarem a vida inteira de Jesus, e sim contar aquilo que estava relacionado ao seu ensino e missão. Aquilo que ele pregou, aquilo que ele ensinou, a sua morte, a sua ressurreição e etc. Então, os evangelhos não são biografias.
Eles não estão interessados em dizer o que Jesus gostava de comer, o que ele gostava de fazer no tempo livre, como que era ele no dia a dia ali, se brincava muito, se não brincava. Isso não é de interesse dos evangelistas. E uma outra coisa pode aparecer aqui e ali acidentalmente. Mas a intenção deles é contarem uma história teológica. Ou seja, uma história que tem por trás, que tem como background, uma teologia, um ensino. E isso aparece nos ensinos, nas curas, nos milagres, na obra de Jesus de uma maneira geral. Os evangelhos têm convergências? Claro. Basta você ler e você vai ver muitas histórias se repetindo de maneira quase idêntica. O batismo de Jesus, ele chamando os discípulos, ele chamou discípulos, ele pregou, ele ensinou, ele curou. Em todos os evangelhos você vai ver a mesma essência. Né? Ele fez milagres, ele chamou discípulos, ele tem um ensino em comum nos evangelhos, ele morre, ele ressuscita. Inclusive, a morte e a ressurreição de Jesus é um dos poucos elementos, uma das poucas narrativas que aparecem nos 4 evangelhos. E muitas outras coisas que mesmo o leitor comum pode perceber. Os evangelhos têm divergências? Tem divergências também. E aí a gente pode pensar em algumas razões. Uma delas é que eles são escritos décadas depois daquilo que aconteceu. Os teólogos, de uma maneira geral, colocam os 3 evangelhos aqui, ó, entre os anos 60 e 80. 80 já é mais ou menos 50 anos depois dos acontecimentos. Imagina você contando uma história 50 anos depois. Você pode lembrar da essência da história, mas muitos detalhes vão fugir. E se 5 pessoas que foram testemunhas oculares de uma história, da vida de uma pessoa, contarem sobre ela, você verá muitas convergências e também divergências. A memória falha, a memória nos engana. E você fala, poxa, mas a Bíblia é um livro inspirado por Deus? Deus deixou os escritores errarem? Basta você consultar os evangelhos e você vai ver que, embora inspirados segundo nós cremos, eles foram escritos dentro de processos humanos e naturais. Se Deus quisesse que não houvesse divergências nos evangelhos, ele teria mandado um só pronto do céu, caiu ali e é isso. Mas a gente sabe que não foi assim que aconteceu. Então os evangelhos têm divergência sim. O que Jesus fala sobre o divórcio no evangelho de Mateus é diferente do que está em Marcos e em Lucas. Em Marcos e em Lucas está escrito que se o homem se divorciar da sua mulher e se casar com outra, adultera. Em Mateus tem uma exceção, exceto em caso de relação sexual ilícita. Aí a gente não sabe se Jesus disse isso e Marcos e Lucas suprimiram, ou se Jesus não disse e Mateus acrescentou. Esta última opção é mais provável, que Mateus tenha interpretado aquele ensino de Jesus e colocado essa cláusula de exceção para a comunidade judaica, falando ali talvez dos casamentos ilícitos mencionados no livro de Levítico. No Sermão do Monte existem sim algumas divergências. Em Mateus, Jesus fala bem-aventurados os pobres de espírito. Em Lucas ele diz bem-aventurados os pobres. É diferente, né? Em Mateus está escrito bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Em Lucas, bem-aventurados os que têm fome. Né? Lucas deu uma interpretação diferente, ou Mateus deu uma interpretação diferente àquilo que Jesus falou. Sem contar que o Sermão do Monte em Mateus ele está todo junto numa ocasião apenas. Em Lucas ele está separado, fragmentado, como se aqueles ensinos tivessem sido dados em ocasiões diferentes. Então são divergências. Por mais que os teólogos ortodoxos, conservadores, tentem fazer a conciliação, mas o fato é que há divergência sim. E alguns detalhes nas narrativas, né? Por exemplo, a filha de Jairo, que é ressuscitada por Jesus, em um evangelho diz que quando Jairo chega para ela, ele diz que ela tinha morrido, em outro que ela estava à morte, em outro que ela estava muito moribunda. Essas divergências comprometem o relato? Eu penso que não. Porque justamente essas
divergências em detalhes mostram a autenticidade da história. Se houvesse simplesmente a intenção de fazer uma fraude, eles teriam copiado ali letra por letra, né, um do outro. Mas entra essa questão da memória, entram os detalhes, entram as décadas que haviam se passado, né? Existem algumas divergências ali quando Jesus ressuscita, quem vai para o túmulo, as mulheres contam para os discípulos ou não contam o que viram. Em um evangelho diz que elas foram contar, e outro diz que elas não foram contar. Quem estava presente na crucificação, quem não estava. No evangelho de João, João está presente. Nos outros evangelhos, os discípulos todos fugiram. E assim por diante. Então, mais ou menos, essa é uma síntese sobre a composição dos evangelhos. Temos a tradição cristã dando a eles uma base apostólica direta, ou seja, Mateus foi um discípulo, João, no caso, mencionando aqui o outro evangelho, e Lucas teria andado com Paulo, que também teve fonte de conhecimento dos discípulos, e Marcos, que se baseou no evangelho, na narrativa de Pedro. Então é isso. Aqui nós temos um resumo de como os evangelhos teriam sido compostos e daquilo que eles são, como mais do que biografias, né? Eles são história teológica e têm como objetivo trazer uma missão, um ensino, uma visão, e mostrar a missão da pessoa de Jesus, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição e a sua vinda. Um grande abraço, até a próxima.